o profeta divino que revelou o incrível plano de Deus para os últimos dias. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, conquistou Jerusalém e levou cativos alguns dos jovens mais nobres e talentosos da terra. Entre eles estava Daniel, um jovem hebreu de aparência formosa e sábio, escolhido para servir na corte do rei. Ele foi separado de sua terra natal, de sua família, e colocado em meio à magnificência do palácio babilônico, repleto de ouro, ídolos e banquetes. Mas enquanto a glória do palácio brilhava ao seu redor, Daniel sentia uma inquietude crescente em seu coração. O rei havia decretado que esses jovens deveriam se alimentar dos manjares da mesa real, alimentos que para Daniel eram considerados impuros segundo a lei de Deus. Essa imposição trazia um dilema angustiante: ceder ou manter sua fidelidade a Yahweh. O peso de sua decisão não era leve, mas Daniel, determinado a não se contaminar, pediu permissão a Meusar, o chefe dos eunucos, para se abster da comida real. Surpreendentemente, após alguns dias de oração e jejum, ele e seus amigos foram autorizados a consumir apenas vegetais e água. Deus honrou sua escolha, e eles se mostraram mais saudáveis e sabedores do que todos os outros jovens. Enquanto os dias se passavam, um novo desafio se apresentou. Nabucodonosor havia tido um sonho perturbador que ninguém conseguia interpretar. O rei, enfurecido pela incapacidade de seus sábios e magos, declarou que esses homens deveriam ser mortos. Quando Daniel soube da sentença, sua fé e coragem foram colocadas à prova. Ele convocou seus amigos Ananias, Misael e Azarias e juntos clamaram ao Senhor, pedindo a revelação do mistério. Naquela noite, o Deus do céu revelou o sonho a Daniel em uma visão. Pela manhã, Daniel entrou na presença do rei com plena confiança. Ó rei, a visão que você teve não é apenas um sonho, mas uma revelação divina que fala sobre o futuro das nações, declarou. Ele descreveu o grande ídolo que o rei havia visto, com a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés, uma mistura de ferro e barro. Este ídolo representa os reinos que dominam a terra, mas um dia, um reino eterno, estabelecido por Deus, destruirá todos os outros, compartilhou Daniel, enquanto o rei ouvia com atenção renovada. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé. Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A interpretação de Daniel não apenas salvou sua vida e de seus amigos, mas os estabeleceu entre os sábios do rei. Entretanto, à medida que o tempo avançava, a opressão na Babilônia se intensificava. Sadraque, Mesaque e Abednego enfrentaram a fúria de Nabucodonosor quando se negaram a adorar a estátua de ouro. O decreto do rei levou-os à fornalha ardente. Daniel, embora não estivesse presente, orou fervorosamente por seus amigos, lembrando-se da fidelidade de Yahweh. O que Deus faria neste momento de provação? O poder do Altíssimo estava prestes a se revelar em um espetáculo de fé e proteção divina, desafiando todas as normas da Babilônia e reafirmando sua soberania sobre todas as coisas. A história de Daniel estava apenas começando, e com ela, os planos eternos de Deus seriam desvelados em um mundo hostil. No dia marcado para a execução do decreto de Nabucodonosor, uma tensão palpável pairava sobre a Babilônia. Naquela manhã, enquanto as nuvens pesadas se agrupavam no céu, Daniel se recolheu em oração, sua alma clamando por misericórdia e intervenção divina. Ele não sabia quais seriam os desdobramentos para seus amigos, mas a esperança pulsava em seu coração, pois ele havia visto o poder de seu Deus em ação. Os gritos das multidões se misturavam à tensão do momento em que Sadraque, Mesaque e Abednego foram trazidos perante o rei. Os príncipes e os altos oficiais da Babilônia estavam presentes, prontos para testemunhar o destino dos jovens hebreus. Com um olhar severo, Nabucodonosor indagou: quem é o Deus que os poderá livrar da minha mão?
A sala se encheu de um silêncio constrangedor. Os jovens com firmeza responderam: Ó Nabucodonosor, não precisamos te responder sobre isso. Se o Deus a quem servimos poderá livrar-nos da fornalha ardente, ele o fará. Mas se não, saiba que não adoraremos a sua imagem de ouro. Daniel 3, 16 a 18. O rei, com o rosto distorcido de raiva, ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o habitual. Instruído pelo desejo de vingança, ele colocou em prática a cruel condenação. O calor intenso era tão extremo que os homens que levaram os hebreus foram consumidos pelas chamas. Contudo, o que se seguiu foi um milagre ao qual ninguém poderia dar crédito. Dentro da fornalha, em vez de clamor e desespero, os 3 jovens sentiam a presença do Senhor ao seu lado. Eles andavam entre as chamas como se a própria natureza das chamas houvesse mudado. E então, eis que o rei, cheio de assombro, exclamou: Não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Então como é que vejo 4 homens soltos andando no meio do fogo e o quarto parece como filho dos deuses? Daniel 3, 24 a 25. O rei se aproximou da porta da fornalha ardente e de forma tremulante chamou-os: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham. Os jovens emergiram das chamas sem qualquer sinal de queimadura e não havia cheiro de fumaça sobre eles. Os príncipes, prefeitos e conselheiros ficaram aterrorizados, reconhecendo que o Deus de Israel havia se manifestado com poder. Então, Nabucodonosor, em um ato de reverência, proclamou: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele. Daniel 3:28. Ele emitiu um decreto, estabelecendo que qualquer um que blasfemasse contra o Deus de Israel seria severamente punido. A fidelidade dos jovens não apenas os salvou, mas também trouxe glória ao nome do Senhor em toda a Babilônia. Enquanto Daniel refletia sobre esses eventos, uma inquietante visão surgiu em sua mente. Em meio à bravura de seus amigos, ele percebeu que a história está longe de terminar. Um novo desafio se aproximava no horizonte. Em suas orações, ele buscou a vontade do Senhor, sentindo que algo ainda mais profundo e crucial se desenrolaria não apenas para ele e seus amigos, mas para todas as nações da terra. O mesmo Deus que havia livrado Sadraque, Mesaque e Abednego era o autor de um plano ainda mais amplo, envolvendo a redenção de sua criação. Com o fervor de sua oração, Daniel aguardava a revelação desse plano. O que o Senhor preparava para os tempos vindouros? Enquanto a cortina da história se levantava novamente, a fidelidade de Deus e sua soberania começavam a delinear um caminho que mudaria não apenas suas vidas, mas a história da humanidade como um todo. Enquanto as notícias do milagre inundavam os corações da Babilônia, uma atmosfera de reverência e medo se espalhou. Os oficiais e dignitários, ainda atordoados, já murmuravam entre si sobre a força inigualável do Deus que havia salvado os jovens hebreus. Nabucodonosor, em sua vaidade ferida, começou a ponderar sobre as implicações de tal poder que ultrapassava sua própria autoridade. Consciente de que sua própria imagem era um símbolo de falência contra a grandeza do Deus Altíssimo, ele se afastou cerimoniosamente da multidão, sua mente fervilhando de confusão e desejo de entender a profundidade daquela manifestação divina. Nesse interim, Daniel, que havia observado tudo de longe, dedicou-se mais intensamente em oração. Ele sentia a responsabilidade profundamente, pois percebia que a salvação de seus amigos não era somente para os hebreus, mas havia um propósito transcendental que se estendia a todos os povos e nações. Seu espírito estava inquieto e suas orações se tornaram súplicas ardentes por revelações que eludiam a mente humana. Lá, em sua câmara, ele buscou consolo e direções do Senhor. Quando finalmente obteve a paz interior, uma nova visão o invadiu. Desta vez, não de um futuro distante, mas de uma grande quantidade de acontecimentos que se aproximavam. Ele teve um vislumbre de 4 grandes bestas que emergiam do mar agitado, cada uma mais temerosa que a outra. A visão estava repleta de simbolismo e depositava um sentimento de urgência em seu coração. Diante da incerteza de suas interpretações, o que mais o alarmavam eram as palavras de uma voz que ecoou em seu interior. Um reino virá que será devastador, mas o reino que eu estabelecerei nunca será destruído.
Essas palavras reverberavam em sua mente como um eco divino que prometia redenção aos justos e destruição aos ímpios. Dia após dia, Daniel via a cidade de Babilônia fluir em sua rotina normal, mas ele sabia que essa calma era uma fachada. A honra que Nabucodonosor tinha demonstrado era efêmera e o coração do rei ainda estava longe da verdadeira reverência a Deus. Portanto, Daniel se constrangia a pedir ao Senhor que despedaçasse a arrogância do homem e revelasse a ele seu próprio estado de espírito diante do Altíssimo. Um anseio por justiça se ardia em seu interior, enquanto ele clamava: ó Senhor, que o temor que experimentaram hoje penetre na alma desse rei, que ele veja a sua condição e se converta. Passaram-se dias, e o rei, após ter declarado o poder de Deus, permitiu que a nuvem negra da sua própria orbidade obscurecesse sua mente. Ele ainda se via como o maior do mundo, e seu orgulho o cegava para a verdade. Contudo, o Senhor havia prometido que, em tempo, até os reinos do homem reconheceriam a soberania do Deus de Israel. E assim, Daniel estava em meio à oração, quando uma nova revelação começou a emergir, envolvendo o futuro de muitos povos e o próprio destino da nação hebraica. Uma profunda sensação de que a história que estava se desenrolando era parte de um plano divino muito maior preenchia seu ser. Quando as visões de rebelião e ruína passaram, Daniel percebeu que novas mudanças se aproximavam. Veio à sua mente a imagem de um templo em reconstrução e o som de um clamor fervoroso que começava a ecoar pelos vales e montanhas. Algo extraordinário estava prestes a acontecer. Ele sabia que sua fidelidade a Deus não apenas traria mais desafios, mas também abriria portas para que a glória de Deus se manifestasse de maneiras ainda não vistas. Enquanto a cidade de Babilônia continuava a girar em sua espiral, Daniel sentiu que o sopro do Senhor estava prestes a se revelar de forma ainda mais poderosa. Ele se preparava, pois entendia que as veredas do Senhor eram mais profundas do que a compreensão humana. O que ele ainda não sabia era que o verdadeiro teste da sua fé e a resposta do Todo-Poderoso a esse chamado estavam prestes a se materializar de maneira impressionante. O que aguardava no horizonte? O desenrolar da história estava apenas começando, e nas entrelinhas cifradas de seu destino, a mão de Deus se movia de maneira majestosa. Enquanto as noites na Babilônia se tornavam mais longas e carregadas de angústia, o Espírito de Deus pela vida de Daniel não se calava. Ele continuava suas orações fervorosas, determinado a conhecer mais profundamente o desígnio do Senhor para sua nação e para o mundo. Através das visões que recebera, Daniel compreendia que a soberania de Deus não estava restrita aos limites de sua própria experiência, mas estendia-se por todo o universo, guiando reinos e nações para um fim glorioso. Certa manhã, enquanto a luz da alvorada começava a despontar no horizonte de Babilônia, Daniel se encontrava em sua câmara, imerso em súplicas. Ele clamava ao Senhor, pedindo sabedoria e discernimento para entender as imagens que lhe eram apresentadas. Uma vez mais, os céus se abriram diante dele, e uma figura de luz brilhante o envolveu. A presença era tão intensa que parecia consumir a escuridão ao seu redor. Daniel, homem muito amado, disse a personagem, cujo rosto resplandecia como o sol. Presta atenção às palavras que vou te dizer. O que você viu nas noites que passaram é um reflexo dos tempos finais que ainda estão por vir. Os reinos se elevarão e cairão, mas meu reino permanecerá eterno. Daniel permaneceu em silêncio, absorvendo a profundidade da mensagem. A figura continuou. É necessário que tu escrevas essas visões, pois elas contêm um aviso e uma esperança. Um tratamento severo espera aqueles que desafiam o Altíssimo, mas para os que ao Senhor se voltarem, haverá salvação e redenção. O coração de Daniel estava pesado com a responsabilidade de transmitir essas revelações. Ele se lembrava das palavras de Isaías, que asseguravam que o povo que andava em trevas veria uma grande luz. Isaías 9:2. Como poderia um homem tão pequeno ser chamado a transmitir tais verdades? Pensou.
Mas a voz o encorajou. Não temas, Daniel, pois as orações do justo são como incenso que perfuma o altar do Senhor. Através de ti, muitos conhecerão sua grandeza. Enquanto isso, Nabucodonosor, ainda em seu palácio, começou a sentir os efeitos do milagre que presenciara. A cada dia que passava, a dúvida crescia em seu coração. Ele se lembrava dos jovens hebreus e da fervorosa resposta de Deus que os preservou das chamas, mas ainda resistia a se curvar diante do Deus de Israel. Sua mente se dividia entre o orgulho e a possibilidade de um poder maior. Certa noite, atormentado por pesadelos, o rei buscou seus magos e sábios, ansioso por entendimento. O que significa essa perturbação que invade minha alma? Questionava, inconsciente de que seu sonho ecoava as visões que Daniel recebera. A falta de resposta reacendeu sua ira, e em sua frustração decidiu intensificar ainda mais a busca por respostas a qualquer preço. Daniel, percebendo que o tempo se esgotava e que o rei se precipitava para um abismo de arrogância, pôs-se de pé. Ele sabia que era chegada a hora de revelar não apenas o significado do sonho, mas também a soberania de Deus sobre todos os reinos da terra. Após uma longa noite de oração, ele chegou à presença de Nabucodonosor. Ó rei, a quem Deus tem mostrando a verdade, escute as revelações do Altíssimo. As nações estão em suas mãos e há um plano maior em ação. Os reinos podem se elevar, mas eles se curvarão diante dele. O rei, perplexo e ansioso, esperava a revelação. O que Daniel entregaria não seria apenas uma profecia, mas uma indicação de que o desenrolar da história estava marcado pela mão de Deus. Enquanto Daniel falava, algo grandioso e sobrenatural estava prestes a ser revelado, mudando o curso da história. E assim, no silêncio expectante da corte babilônica, um exemplo de fé e submissão surgia no horizonte, preparando o caminho para a manifestação do poder de Deus, que levaria todos a conhecer a verdadeira glória da sua soberania. O eco da promessa estava prestes a ser cumprido, pois a grandeza do Senhor não falharia, e o que permaneceria nas palavras de Daniel seria um alerta e uma esperança. Os reinos do mundo estão nas mãos do Deus que se revela, e o que está por vir será maior do que todos podem imaginar. Enquanto as palavras de Daniel ecoavam na sala do trono, o ambiente estava carregado de expectativa. Nabucodonosor, com seu olhar fixo e ansioso, mal podia conter a impaciência que fervilhava em seu íntimo. Que revelações são essas que tu trazes, Daniel? Ele exigiu, como se sua própria vida dependesse da resposta. Daniel, ciente da gravidade do momento, respirou fundo e se preparou para explicar. Ó rei, o Deus do céu me revelou os mistérios de teu sonho, o qual te atormenta. Tu sonhastes com uma grande estátua imensa, cujo esplendor era indescritível. A cabeça era de ouro, seu peito e braços de prata, seu ventre e quadris de bronze, e suas pernas de ferro, com os pés parcialmente de ferro e parcialmente de barro. Ele observou a expressão de confusão no rosto do rei e prosseguiu. Esta estátua representa 4 reinos que se sucederão na terra. O primeiro, que és tu, ó rei, é o reino da Babilônia, que reinará sobre as nações com esplendor. Mas, após ti, surgirá outro reino, inferior ao teu, e depois dele um terceiro reino, que reinará sobre toda a terra. Finalmente, o 4º reino será forte como ferro, mas será também dividido. As palavras de Daniel penetravam no coração de Nabucodonosor como uma espada, revelando a fragilidade de sua posição. Mas, ao fim do sonho, viu uma pedra, cortada sem mãos, que veio e despedaçou a estátua em seus pés de ferro e barro e a reduziu a pó. E a pedra se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Daniel fixou o olhar no rei, esperando a digestão das palavras. O que isso significa, Daniel? Nabucodonosor perguntou com um misto de temor e curiosidade. Significa que, no fim dos dias, um reino eterno surgirá. Um reino que não será deixado a outro povo. Ele despedaçará e consumirá todos esses reinos, e permanecerá para sempre. As palavras de Daniel vibravam com a certeza da soberania divina, ecoando as profecias de antigos homens de Deus. Daniel 2, 31-44. O coração do rei titubeava entre a incredulidade e a admiração.
Enquanto isso, a presença de Deus continuava a se manifestar entre aqueles que acreditavam. Não apenas Daniel em sua humildade, mas também os jovens hebreus que haviam permanecido fiéis, formando um cordão de comunhão espiritual. A notícia de que a interpretação do sonho havia sido revelada rapidamente espalhou-se pelo palácio, e muitos começaram a olhar para Daniel com um respeito renovado. Não era mais apenas um prisioneiro hebreu, mas um profeta de Deus, com acesso ao conhecimento escondido. O rei, tomado por um impulso de reconhecimento, respondeu: certamente, o Deus de Daniel é o Deus dos deuses e Senhor dos reis. E apesar do reconhecimento, a luta em seu interior continuava. Como poderia um monarca poderoso se submeter à vontade de um Deus que representava a fraqueza de sua própria adoração? A batalha de Nabucodonosor era uma luta entre sua natureza orgulhosa e a sublime verdade revelada. A noite avançava, enquanto Daniel, em sua solidão, se voltou novamente em oração. Ele sabia que havia mais revelações a serem feitas e que a Babilônia, inclusive seus súditos, estava prestes a passar por um juízo se não se voltassem para o Senhor. Enquanto a luz da primeira estrela começava a brilhar no céu, uma nova visão encheu os olhos de Daniel. Um ramalhete de luz e sombras, revelando um futuro mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. Ó Senhor, ele clamou, as nações não compreenderão o que 6 anos trarão. Revela-me a verdade escondida. E assim, enquanto o eco da glória de Deus ressoava no coração do profeta, o plano soberano do Altíssimo começava a se desdobrar em mistérios profundos que desafiaram a compreensão dos seres humanos. O que estaria por vir? As próximas visões de Daniel traziam consigo promessas e perturbações, tanto para a Babilônia quanto para o mundo, indicando que a soberania de Deus não era uma simples ideia, mas uma força ativa que moldaria o destino da humanidade. Assim, a história de redenção e juízo continuava, um fio sagrado entrelaçando o passado, o presente e intrinsecamente ligado ao futuro. As planícies de Babilônia, agora testemunhas silenciosas do desígnio divino, aguardavam a manifestação do decreto do Altíssimo, enquanto Daniel se preparava para ser o mensageiro de um chamado à conversão e à entrega total ao Senhor. E o que viria a seguir seria um apelo para que todos se voltassem, pois o evangelho da salvação estava prestes a ser revelado através deste profeta. Enquanto o dia se dissipava, a escuridão envolvia a cidade de Babilônia, mas não o espírito de Daniel, que ardia em fervor e expectativa. A revelação do sonho do rei era apenas o começo. Ele sentia que novos mistérios se desenrolariam sob a vontade soberana de Deus. Nessa mesma noite, enquanto orava em seu quarto, uma profunda inquietação começou a crescer dentro dele, uma sensação de urgência que desafiava sua paz. Ora, Senhor, murmurou, tu que conheces os segredos do coração e o destino das nações, revela-me o que está por vir. O que estas visões significam, não apenas para mim, mas para o teu povo? Afirmando sua fé no Deus de Israel, Daniel se entregou à meditação. E então, uma nova visão se manifestou diante de seus olhos. Uma série de bestas surgindo de a queda dos impérios, mas também um aviso sobre a sequela da rejeição. Que o povo escute e se volte, ele orou em seu íntimo, percebendo que cada palavra contida estava entrelaçada ao soberano plano de Deus, permanecendo firme em meio às viravoltas e aos mistérios da história. E assim, a jornada de Daniel como mensageiro divina apenas começava, enquanto o eco da revelação de Deus continuava ressoando, sugerindo inevitáveis mudanças e sinais vindouros dos tempos finais, que deixariam o mundo atônito. O ciclo de redenção e juízo estava prestes a se intensificar, desafiando cada coração a se preparar para o maior julgamento da humanidade. Enquanto o sol se erguia no horizonte de Babilônia, um novo dia se preparava para enfrentar os desafios que vinham com as revelações que Daniel havia recebido. O coração de Daniel estava pesado, não apenas pelo peso do conhecimento que carregava, mas pela responsabilidade de compartilhar a mensagem de Deus com um povo ensimesmado e confuso. Eis que vem a noite, pensou ele, quando os homens clamarão por luz, mas ainda assim não verão. Ele não tinha dúvidas de que o tempo de juízo se aproximava.
Portanto, na alvorada da reflexão, ele se pôs em oração, buscando clareza e coragem para enfrentar o que estava por vir. Ó Senhor, dá-me palavras de sabedoria, que a verdade que em ti reside possa alcançar os corações endurecidos de um povo distante de ti. Mas enquanto orava, uma outra visão se manifestou em seu espírito. Daniel viu a terra tremendo, não apenas sob a pressão das potências humanas, mas também sob a intensa presença do Altíssimo. Ele viu a pedra, que semanas antes o anjo lhe havia revelado, quimérica, mas agora mais real do que nunca. Ela descia do céu como um meteoro, brilhante e poderosa, rompendo a escuridão com seu fulgor incomparável. Então, uma voz ecoou nos céus. Esta é a pedra que despedaçará os reinos. Aqueles que se opuserem a ela conhecerão a verdadeira destruição, e os que a aceitarem encontrarão abrigo na segurança do Senhor. A mensagem que ressoava era clara: não haveria lugar para escravidão espiritual sob o domínio da pedra, que representava a verdadeira soberania de Deus. Enquanto essas visões se desenrolavam, um temor reverente tomou conta de Daniel. Ele percebeu que a vontade de Deus não era apenas para Israel, mas para todas as nações, pois sua soberania se estenderia por detrás das cortinas da história, até as localidades mais distantes da terra. Ele se lembrou da promessa que foi feita a Abrão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. O tempo estava se aproximando quando essa promessa se realizaria plenamente. Ponderando sobre essa revelação, Daniel sentiu a urgência de instruir seu povo. Ele dirigiu-se ao governador Dário, buscando espaço em seu dia para compartilhar a mensagem divina. Ó soberano, estarei diante de ti não apenas como um servo, mas como um mensageiro do Deus Altíssimo. Levante-se e ouça, pois tempos de julgamento estão à porta. Arrepende-te e busca a Deus, pois somente nele há vida e esperança. Dário escutou com o semblante compenetrado, mas Daniel percebeu a inquietação que pairava em seu coração e a incredulidade que ainda permanecia. Este é o tempo de escolher, sussurrou Daniel a si mesmo, sentindo a energia espiritual se acumulando ao seu redor. Diz ao povo que ele deve se voltar para o Senhor e abandonarem os ídolos que o cercam. É um chamado para a verdadeira conversão, uma volta para o Deus de seus antepassados. Mas a resposta que ele recebeu do governante estava longe de corresponder às suas esperanças. Ó Daniel, as palavras que falas são pesadas. Este reino desfruta do poder e da felicidade. Por que devemos temer o que vem quando o presente parece tão glorioso? Daniel teve a clara percepção de que a cegueira espiritual se aprofundava no coração dos líderes, como havia ocorrido em gerações passadas. Como se ouvindo sua súplica, o Espírito de Deus se fez sentir mais intensamente, e Daniel compreendeu que essa resistência era um sinal claro de que a batalha espiritual estava apenas começando. Ele se voltou novamente ao Senhor, clamando pela força para enfrentar aquilo que estava por vir, temendo as consequências da recusa do povo em aceitar a verdade. Ó Senhor, como teu profeta eu imploro por misericórdia, não deixe que sua ira se acenda contra aqueles que se afastam de ti, mas derrama teu amor e graça, que ainda possam retornar ao caminho da vida. E assim, a missão de Daniel não era apenas um convite ao arrependimento, mas uma batalha espiritual, uma intercessão diante de Deus. Enquanto olhava pela janela, na vastidão da Babilônia, a noite começava a se assentar. Não apenas a escuridão física, mas a escuridão espiritual que ameaçava consumir as almas. Ele sabia que ainda havia tempo, mas a urgência crescia a cada momento. O plano divino de redenção, soar em glória, estava prestes a ser revelado, mas uma sombra de dúvida pairava. Será que o povo ouviria a mensagem onde a luz e a escuridão colidiam? As revelações que se aproximavam não iriam somente gerar esperança, mas também confrontos que testariam a fé dos mais firmes. Assim, o próximo amanhecer traria um novo desafio, e a urgência de Daniel apenas se intensificava, enquanto os planos de Deus se desenrolavam. Ele terminou com uma oração silenciosa, preparando-se para o inevitável confronto entre a verdade e a rebelião que estava prestes a se manifestar. Enquanto a voz do Altíssimo ressoava: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a vencerão. João 1:5.
Sabendo que o futuro do povo dependia de sua resposta ao chamado divino, Daniel aguardava, ansioso e esperançoso, pela nova revelação que estava por vir. Na aurora seguinte, um novo clima pairava sobre Babilônia. As nuvens escuras começaram a se aglomerar, como se a própria natureza estivesse em sintonia com a turbulência no coração de Daniel. Ele se levantou antes do amanhecer, sentindo que o tempo se encurtava e a necessidade de buscar. Sua voz se tornava mais urgente. Ao sair de sua casa, uma sensação palpável de antecipação tomou conta dele. O Senhor que tudo vê não deixará seu povo aos cuidados dos ídolos, nem abandonará aqueles que buscam a verdade, murmurava em seu íntimo, enquanto caminhava pela cidade, seu olhar determinado fixado nas ruas cheias de pessoas distraídas e indiferentes a um chamado divino. Dirigindo-se ao palácio real, Daniel observou os rostos daqueles que passavam, muitos deles absortos em suas ocupações diárias, sem qualquer percepção da gravidade das coisas que estavam prestes a acontecer. O coração de Daniel ansiava pela transformação que sabia ser necessária. Ao entrar na presença do rei Dario, ele dirigiu-se a ele com sinceridade e urgência. Ó rei, mantenha a mente aberta e ouça as palavras que trago. O tempo do juízo se aproxima. Não são meras advertências, mas a manifestação da soberania de Deus. A pedra descerá, e não haverá abrigo para aqueles que rejeitarem a verdade. Dario, intrigado e confuso, respondeu: Daniel, o povo precisa de esperança. Como podem temer aquilo que ainda não aconteceu? Este reino é próspero, e a incerteza pode semear o medo. Apesar da atitude do rei, Daniel viu a sombra de dúvida em seu olhar. Era um sinal de que a semente da dúvida e da incredulidade tinha sido semeada em seu coração. Meu Senhor, disse Daniel, com um fervor crescente, se a verdade não for buscada, mesmo as prosperidades podem se tornar armadilhas de destruição. Deus enviou-me para anunciar não apenas um julgamento, mas a esperança de uma redenção, que se manifestará por meio da pedra, que despedaçará as nações e as engrandecerá aos seus pés. Enquanto falava, uma profunda escuridão começou a se abater sobre a cidade e o céu. Relâmpagos ressoavam na distância, refletindo os tumultos que Daniel pressentia não apenas no ambiente, mas também no espírito do povo. Como uma tempestade prestes a eclodir, o tempo de espera chegava ao fim. Naquela noite, em meio ao clamor da tempestade, uma nova visão irrompeu na mente de Daniel. Ele viu um grande altar sendo erguido, e pessoas de várias nações levando sacrifícios, não de animais, mas de corações quebrantados e almas famintas por redenção. Uma voz ecoou pela visão. Eis que virão muitos para buscar ao Senhor, mas antes a casa de Israel verá os sinais, e somente então o dia do Senhor surgirá com sua glória. Daniel compreendeu que essa visão não era só sobre as nações fora de Israel, mas também sobre o próprio povo de Deus, que sofria sob o peso do exílio e da idolatria. A sua missão se tornava mais clara. Ele deveria preparar o caminho, não apenas advertindo, mas proclamando a vinda da pedra, que seria um ponto de virada. A noite avançava e ele se lançou novamente em oração. Ó Senhor, permite que a Tua palavra chegue aos corações endurecidos, que esse tempo seja um tempo de preparação, que a verdade da Tua mensagem penetre as paredes de insensibilidade. Luz esmaecida inundou o lugar onde Daniel estava, e ele sentiu a presença do Senhor de maneira poderosa. Não temas, Daniel, disse a voz do Altíssimo. Eu tenho um plano, e você é parte desse plano. A pedra que despedaçará os reinos não será em vão. Os que se voltarem para mim serão transformados. Enquanto Daniel absorvia essas verdades espirituais profundas, um novo decreto brotou em seu coração. Ele reuniria o povo, pregaria a mensagem de arrependimento e esperança e mostraria a eles a grandeza do Deus que resgata. Mas havia algo mais, um aviso. Contudo, muitos não ouvirão. Prepare-se, pois o último teste da fé está próximo. O povo deverá escolher entre seguir a luz ou permanecer nas trevas que o cercam. E assim, com um novo fervor, Daniel preparou-se para a missão que o aguardava, ciente de que as palavras que profeririam não apenas ecoariam entre seu povo, mas tremeriam os fundamentos das nações.
As evidências do plano soberano de Deus estavam diante dele, como o amanhecer após a noite mais escura, ainda que a batalha pela alma de Israel estivesse prestes a começar. Na alvorada que se seguiu, o céu continuava carregado, como que selando o decreto divino que pesava sobre Babilônia. As sombras dançavam nas paredes do palácio enquanto Daniel se preparava para seu chamado. Uma convicção ardente pulsava em seu ser. A voz do Senhor não pode ficar em silêncio. Ele se agarrou a essa certeza à medida que se dirigia ao povo de Israel. Daniel reuniu os anciãos e líderes entre os exilados, convocando-os para uma assembleia no centro da cidade. Com um olhar firme e uma voz que ressoava como trovão, iniciou o encontro. Ó povo de Israel, escutai. O Senhor tem falado e seu juízo está próximo. Como ele prometeu aos nossos pais, o exílio é uma prova, mas também é um tempo de redenção. O tempo das promessas se cumpre, mas é necessário que nos arrependamos e voltemos ao nosso Deus. Os rostos dos presentes variavam entre a incredulidade e a inquietação. Alguns sussurravam entre si, escarnecendo das palavras do profeta, enquanto outros se encorajavam e murmuravam promessas de retorno à verdadeira adoração. Daniel notou as divisões entre o povo. Muitos estavam tão embrenhados nas tradições babilônicas que já não conheciam mais o Deus de seus antepassados. Vede, não são as práticas dos babilônios que nos trarão vitória, exclamou Daniel, levantando suas mãos em súplica. O Senhor diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Nossa salvação está em nossa rendição a Ele. No entanto, alguns dos líderes, enraizados em suas próprias inseguranças e desejos, procuraram desacreditar Daniel. A prosperidade de Babilônia é inegável. Será que devemos abandonar a segurança que encontramos aqui? O que esperas, Daniel, além de desencadear temor entre o povo? Questionaram, suas vozes levando à turbulência. Segurança nas mãos do homem é vaidade, Daniel respondeu, sua voz clara e intensa. O Senhor fará com que essa cidade trema e que os ídolos caiam. O Rei dos Reis levantará a pedra, que não apenas despedaçará os reinos, mas também será um refúgio para todos quantos nela confiarem. As palavras de Daniel causaram uma onda de inquietação entre os presentes, e o murmúrio aumentou. Muitos se lembraram da profecia do antigo profeta Jeremias, que havia falado sobre o retorno e a restauração, Jeremias 29, 10-14. E o desejo de voltar à sua terra prometida começou a ressoar novamente nos corações oprimidos. Com fervor renovado, ele continuou: Irmãos, este é o momento que o céu aguarda. O Senhor não apenas nos chama a um arrependimento, mas à ação. Comprometamo-nos em restaurar o altar do Senhor em nossos corações. Se deixarmos os ídolos, Ele nos ouvirá. O tumulto aumentou à medida que os presentes consideravam as palavras inspiradoras de Daniel. Aqueles com corações ardentes começaram a clamar ao Senhor, e a atmosfera mudou de desafogo para esperança. E assim, um novo movimento começou a surgir no meio do povo. Porém, enquanto a confusão e a expectativa crescia, Daniel sentia um alerta no seu espírito. A revelação não era apenas sobre arrependimento, uma oposição estava em curso. A presença do Senhor lhe confirmou: mais uma vez, não será fácil. O inimigo se levantará para intimidar meu povo. Mas eu estarei contigo, Daniel. O olhar do profeta se ergueu para o céu nublado e a tempestade que se aproximava. Que o Senhor decida a batalha, ele clamou, sentindo que uma batalha espiritual maior estava por vir, onde a fé e a incredulidade se confrontariam. Haverá uma escolha, e somente aqueles que olharem para a pedra, que é Cristo, poderão se erguer como um testemunho da minha glória. O espírito de Daniel se acendeu com a certeza de que a intervenção de Deus se aproximava, mas um aviso ecoava em seu ser. O tempo da prova ainda não chegou ao fim. Com uma determinação renovada, Daniel se preparou para o próximo confronto, ciente de que a vitória e o juízo de Deus estavam entrelaçados neste tempo decisivo.
O plano soberano de Deus se desenrolava diante de seus olhos, e a promessa de redenção estava prestes a ser desvelada, enquanto os ventos da mudança sopravam sobre Babilônia. Na aurora de um novo dia em Babilônia, Daniel reunia-se com o povo exilado, seu espírito sobrecarregado com a urgência do chamado de Deus. As palavras que ele carregava não eram meros ecos de um passado distante, mas a promessa viva de um futuro transformado pela mão do Altíssimo. Ele confiava que, através de sua obediência, o Senhor levaria seus filhos à luz, mas a dúvida e o medo eram sombras palpáveis nas faces dos líderes e do povo. Ó povo de Israel, considerai este tempo de provação como um chamado à verdadeira fidelidade. O Senhor dos Exércitos não se esqueceu de sua aliança. Ele está prestes a agir em nosso favor, mas é necessário que nos voltemos para Ele. Assim está escrito: Eu sou o Senhor, e não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Malaquias 3:6, declarou Daniel, com uma voz que misturava autoridade e compaixão. Enquanto o murmúrio aumentava, a tensão no ar formava uma tempestade. Alegrias e lágrimas, esperança e desespero estavam entrelaçados nas almas do povo. Daniel via a luta interna, e era seu desejo conduzir cada um a um caminho de arrependimento e restauração. Mas o que mais o perturbava era a certeza de que a oposição não tardaria a surgir. Aqueles que haviam se acomodado na segurança do paganismo iriam combater com ferocidade qualquer tentativa de retornar ao Deus de Israel. Não nos esqueçamos do que as Escrituras nos dizem: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar minha face e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. 2 Crônicas 7,14, insistiu ele, enquanto buscava convencê-los de que sua segurança estava em Adonai, e não nos ídolos que o cercavam. No entanto, vozes contrárias começaram a se erguer. Os líderes que estavam bem posicionados no governo de Babilônia não viam a necessidade de mudança. Devemos ser prósperos. O que Daniel prega? Vamos desafiar o governo e trazer a desgraça sobre nós? Alguns deles, com olhos vendados pela ambição, sugeriram que o melhor era ficar calados, preservar o status quo e aproveitar as bênçãos momentâneas que a Babilônia oferecia. Mas Daniel, intrépido e determinado, não iria ceder. Ele tivesse a impressão de que esta era uma batalha espiritual. A mesma pedra que havia se apresentado nas visões, a qual despedaçaria reinos, estava agora em seu coração, levando o profeta a entrar em uma rápida intercessão. Ó Senhor, dá-me força e coragem, que tua vontade prevaleça neste tempo de incerteza. E naquele instante, uma nova visão se formou. Daniel viu as nações como um mar de tempestade, agitadas e sem paz. E os ídolos de Babilônia estavam logo acima, despontando como sombras ameaçadoras, tentando dominar. Sussurros maliciosos de tempestades e desespero ecoavam, e a voz do Senhor ressoou em seu coração. Até mesmo os reinos que se levantam não têm poder sobre aquele que confia em mim. Enquanto sua visão se aprofundava, viu um exército de luz, equipado com armaduras não feitas de metal, mas revestimentos de fé e confiança. Estes soldados eram aqueles que, mesmo em meio ao desespero, permaneceriam firmes. Daniel, há um remanescente que ainda anseia por mim, disse a voz. Através de você, eles vão ser chamados. Imediatamente, em sua consciência, o profeta percebeu que sua missão se estendia além do momento. O chamado era para toda a nação e, em um nível mais amplo, ao mundo. Com isso em mente, Daniel buscou compartilhá-lo, consciente de que sua tarefa era transmitir uma mensagem de esperança. Escutai, temerários de Israel, cada lágrima derramada será recompensada, pois vi um rio de misericórdia fluindo do trono de Deus. O Senhor está prestes a liberar uma última chance de redenção. Se nos voltarmos a Ele e abandonarmos nossos caminhos pérfidos, Ele se derramará sobre nós com graça e compaixão. Com isto, um clamor de espera brotou entre o povo, mas também uma batalha interna se alastrou. À medida que se aproximava o sol do meio-dia, sob o céu enublado, as vozes contrárias se intensificavam.
A tempestade na cidade de Babilônia não era só uma metáfora, era um reflexo da divisão que o povo enfrentava, levando muitos ao desespero e uma luta pelo poder. Mesmo assim, a esperança crescia em alguns corações, que lembravam das promessas do Altíssimo. O desafio agora era se reafirmar totalmente na palavra de Deus ou ceder ao medo. Então, do meio da multidão, um jovem hebreu, tocado pela mensagem de Daniel, levantou a mão e gritou: "Ouve, povo, as palavras de Daniel são verdadeiras, não devemos nos voltar para os ídolos, nosso Deus não falha. A pedra está prestes a entrar em cena e fará o que ninguém pode fazer." Aquela declaração impulsionou coragem e reverberou entre os que já estavam prontos para ouvir. Mas antes que pudessem avançar como um clamor de desespero surgiu no meio da assembleia. Um dos líderes corruptos bradou: "Como ousas pronunciar tais palavras? Vamos nos opor a Daniel. É ele quem está incitando a rebelião entre nós." O tumulto crescia à medida que irmãos viravam uns contra os outros. O que estava acontecendo era mais do que uma disputa. Era um ataque direto à força espiritual de Daniel e àqueles que se juntavam a ele. Daniel viu que o verdadeiro teste da fé era iminente. "Ó Senhor", clamou em sua mente, "tu que vês o futuro, dá-me sabedoria." Ele imediatamente tomou diante do povo, enfrentando tanto os apoiadores quanto os opositores. "Eu clamo por vocês. Este não é um momento de divisão, mas um chamado à unidade. O Senhor virá em nossa defesa se apenas nos voltarmos para Ele e abandonarmos nossos ídolos." E assim, enquanto o céu tornava-se escuro, a batalha espiritual se intensificava na Babilônia. A promessa de reino estava um passo mais perto de se cumprir, mas a resistência ao chamado de Deus era uma sombra que se espraiava sobre o povo. Daniel tornou-se a voz que clamava em meio à tempestade, desejando que o desdobramento dos planos soberanos do Senhor fossem revelados. No entanto, a sombra de adversidade se aproximava e o perigo se tornava tangível. Antes que o dia terminasse, um novo aviso ressoou sob a superfície do tumulto, revelando a urgência da verdade e a força da promessa que estavam prestes a colidir com as trevas. Daniel sabia que um confronto crucial estava se aproximando. O que está por vir não pode ser ignorado. O Senhor agirá, mas a escolha permanece. Estão prontos para responder ao chamamento de Deus? E assim, enquanto a tempestade da incredulidade se intensificava, uma nova revelação estava prestes a estourar. Mão de Deus guiando Daniel pela escuridão da Babilônia. O desdobrar dos planos eternos começaria em breve, e a expectativa pairava no ar, como a promessa pedindo para ser cumprida.